Bom dia, irmãos. Você que está aqui, você que está em casa. Louvamos a Deus por esse dia. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos, de congregarmos, de depositarmos o nosso coração, nossa expectativa em conhecer mais do Senhor. Receber do seu Espírito, da sua palavra. Por isso eu queria convidar você, se você puder fechar os seus olhos por um momento, clame ao Senhor para que seu coração se volte nesse momento para Ele. Peça ao Espírito que ajude a você se conectar a Ele, ao que Ele está fazendo, ao que Ele está falando, ao que Ele quer comunicar, a sua palavra. Clamamos para que caia sobre nós espírito de revelação, de conhecimento, sabedoria nessa manhã. Clame ao Senhor para que você receba toda a palavra do Senhor no seu espírito, não apenas na sua capacidade humana de entender e compreender as coisas, mas que haja nessa manhã uma conexão no seu espírito. Porque a palavra de Deus, ela pode ser loucura para os homens. A palavra de Deus pode ser loucura, pode parecer loucura para os homens, mas para aqueles que creem, ela é vida. Para aqueles que creem e a recebem, ela é vida, ela é esperança. Ela é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Por isso, conecte seu espírito nesse momento. Nós nos entregamos, Senhor, nos rendemos a Ti. Te agradecemos. Somos gratos, Pai. Não há palavras que descrevam, Senhor, a nossa gratidão por tudo que você é, tudo que você fez, tudo que está fazendo, tudo que fará. Na nossa força, Senhor, na nossa compreensão, chegamos até um limite. Na nossa capacidade nós vamos até um limite, mas quando olhamos para Ti, Senhor, somos encorajados, porque não é baseado em nosso controle que as coisas acontecerão, mas é porque confiamos em Ti, porque tudo está nas Suas mãos, aquele ao qual nós confiamos, aquele ao qual nós esperamos, aquele a qual nós depositamos nossa expectativa. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por intervir na história com Seu Filho. Ah, obrigado por Seu plano perfeito. Obrigado porque em nada o Senhor foi pego de surpresa ao longo da história, mas o Senhor tinha preparado o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo e nos comprou para si. Ah, obrigado porque hoje nós podemos dizer: somos Teus, Senhor, libertos da condenação do mundo, da condenação do pecado. Ah, a chave da morte está em Suas mãos. Nós Te louvamos, Senhor. Obrigado. Batiza-nos nessa manhã. Batiza os meus irmãos que estão em casa, Senhor. Tira toda a distração, toda a resistência. Tudo que possa querer se levantar
nessa manhã, Senhor, para impedir o conhecimento do Senhor, o conhecermos o Senhor. Nós nos levantamos, Pai, nós resistimos a tudo que não vem do Senhor nessa manhã. Todo espírito de confusão, de engano, que queira se levantar, Senhor, contra a sua igreja nessa manhã, impedindo nós acessarmos sua verdade, nós nos levantamos contra. Ah, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos te conhecer. Repreendemos essa manhã todo o medo, toda a insegurança, toda a inconstância, todo o sentimento de insegurança nessa manhã, Senhor. Nós repreendemos. Pai, libera o teu Espírito em cada coração. Vem restaurar a esperança nessa manhã, Senhor. Toda a insegurança, Senhor, causada pelas circunstâncias nesses dias, toda a insegurança que foi causada, Senhor, por decretos, por notícias, por mentiras, por números, por circunstâncias à nossa volta, nós resistimos nessa manhã, e nós liberamos o Seu Espírito, clamamos por Seu Espírito, pela paz que excede o entendimento humano. Ah, Senhor, batiza os meus irmãos que estão em casa nessa manhã, que estão aqui, com a paz que excede, que vai além do que a consciência humana consegue compreender. Leva-nos além, Senhor. Batiza os meus irmãos com paz, com confiança, com confiança. Traz-nos de volta, Senhor, a confiança em Ti, totalmente em Ti, Senhor. Traz à memória o que nos dá a esperança nessa manhã. Tu és a nossa fortaleza. Tu és aquele ao qual não há sombra de variação. Por isso, nós declaramos nessa manhã, sim, nós confiamos em Ti, Senhor. Sim, nós confiamos no Senhor. Tira a nossa confiança nos homens, no governo humano, nas promessas humanas, Senhor. Coloca a nossa esperança em Ti, a nossa confiança no que Você já disse. Coloca a nossa confiança, Senhor, no que Você prometeu. Coloca a nossa expectativa sobre os dias que se aproximam, sobre as obras do Senhor que se aproximam. Senhor. Sim, nós confiamos em Ti. Você não volta atrás do que diz. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Se você puder, você que está em casa, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Você que está aqui, aperte a mão do seu irmão. Se tu puder, diz para ele, olhando nos olhos dele, diz para ele: nós confiamos no Senhor. Olhe para ele e diz assim: a nossa confiança está no Senhor.
como é bom descansar em Ti, Senhor. Não porque tudo está bem, mas porque Você é Deus. Como é bom descansar em Ti, Senhor. Não porque as coisas vão de acordo com a nossa organização, não porque tudo está como planejamos, mas porque Você é Deus. E nada pode mudar isso. Você é Deus e nada pode mudar isso. Você é Deus e nada pode mudar isso. Você governa o mundo e nada pode mudar isso. Em cada circunstância você se revela. Em cada acontecimento o Senhor nos revela o quão ruim nós somos, o quão depravada é a natureza humana, mas você se revela o quanto é bom, o quanto é misericordioso. Nada pode mudar o que você é. Aleluia. Aleluia. Todas as manhãs, sua misericórdia se renova. Isso é impressionante demais para nós. Todos os dias, quando a manhã vem, sua misericórdia é renovada sobre nós. Por isso não somos consumidos. Você fez um plano de resgate e você cumpriu. Dá-nos, Senhor, a consciência, dá-nos a alegria de fazermos parte, de termos a oportunidade de participar, Senhor, de tudo aquilo que você está fazendo. Tira a nossa expectativa das coisas terrenas. Miserável é o homem, aquele ao qual ele coloca a sua expectativa apenas nas coisas terrenas. Aquele que limita a sua vida apenas a essa era, a essa vida. Mas coloca a nossa expectativa, Senhor, na eternidade. Coloca a nossa esperança no porvir, na era que se aproxima, no cumprimento do seu plano, na execução de todas as coisas, Senhor. Tira os nossos olhos das circunstâncias. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Cada vez que as notícias e a pressão desse mundo vem com circunstâncias difíceis, o Senhor sempre faz me lembrar dos 12 espias que foram olhar a terra que o Senhor tinha prometido. E ali o Senhor me faz me deter a dois tipos de gente. Aqueles que vão, olham as circunstâncias e espalham medo, espalham desconfiança, insegurança, mas também a palavra me revela um tipo de gente que não está se importando com a circunstância, que vê a dificuldade, mas a sua prioridade está em obedecer aquilo que foi dito. Josué e Caleb, quando olharam para os gigantes que estavam na terra, eles falaram: não nos importa o que estamos vendo,
não nos importa o que estão falando, não nos importa a dificuldade. O Senhor disse. Para eles era inconcebível um Deus que um dia disse haja luz e houve luz, agora dizer que a terra é deles e não cumprir. Para eles era inconcebível olhar para o Deus que fez a terra, prometer uma terra e não cumprir. Então para eles nada era impossível para Deus. Então eles olham para a terra e dizem, é nossa. Eu posso crer que para Josué e Caleb era indiferente ter ido. Para Josué e Caleb talvez era indiferente ter ido olhar a terra. Para eles o que importava era o que Deus tinha falado. Deus daria aquela terra a eles. Eu oro para que nesses dias o Senhor levante esse tipo de gente em nós. Que nós sejamos esse tipo de igreja. Eu oro para que nesses dias esse tipo de igreja seja fortalecida em nosso meio. Aqueles que olham, que veem todas as coisas, mas a sua esperança, a sua expectativa, eles estão apegados no que Deus disse. Naquilo que Deus disse que está fazendo. Fortalece-nos, Pai, nesses dias sobre a sua palavra. Encoraja-nos, Pai. Encoraja-nos. Que sejamos fortes e corajosos. Aleluia. Queria que você abrisse Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo... Nós vamos ler do 8 ao 11. Filipenses 3, do 8 ao 11, vamos ler. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder conhecer a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sigo com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Se você prestar atenção, você vê que nesse texto, Paulo, ele deseja duas coisas. Ele deixa bem claro que duas coisas ele quer, ele deseja. E ao mesmo tempo ele fala o porquê que ele quer essas coisas. O porquê do desejo dele de viver essas coisas. Paulo ele diz, eu quero conhecer a Cristo. E Paulo também diz, eu quero sofrer com Cristo. Mas para que tudo isso? Para alcançar a ressurreição dos mortos. Note que no Evangelho, ele sempre nos leva a um lugar.
Sabe, não são as coisas que nós vivemos de forma aleatória, ou tipo, eu quero viver isso porque eu quero. Não, é porque há uma promessa. Paulo está falando do que ele deseja viver, o que ele deseja fazer, com quem ele deseja se parecer, porque ele queria chegar em algum lugar. Não foi isso que Cristo veio nos dar, a salvação? A ressurreição, naquele grande dia. Então Paulo está falando, eu quero conhecer Cristo. Eu quero sofrer com Cristo para que eu possa alcançar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele comprou com seu sangue. Paulo estava disposto, irmãos, a custe o que custar, entrar nessa jornada de conhecer quem é Jesus, sofrer com Ele, para poder alcançar uma coisa que para ele era mais valiosa que tudo, a vida eterna. Sabe, irmãos, em dias de medo, em dia que as pessoas estão amedrontadas, eu chego a uma conclusão de que o que falta em nossa geração é a consciência da eternidade. Porque o que leva um cara como esse a dizer, eu quero conhecê-lo, quero sofrer com ele, por nada? Não, porque ele queria alcançar uma coisa, a vida eterna. Paulo estava disposto, irmãos, a custe o que custar. Se você olhar, se atentar a esse texto, desde o começo do capítulo, você vai ver que tudo que Paulo está relatando são coisas ao qual Paulo era apegado. Se você olhar o texto, você vai ver que Paulo está relatando aquilo que para ele até então era valioso, aquilo que tinha de mais valor para ele. Aquilo que Paulo tinha escolhido como forma de vida. Paulo tinha definido, eu quero viver assim, eu sou esse cara, é desse jeito que eu vou ser, é tudo isso esses são os títulos que eu ganhei, essas são as glórias que eu recebi, esses são todos os meus feitos. Paulo tinha sua vida organizada, bem sucedido, na religião, a sua missão de vida, tinha tudo muito bem definido. Paulo tinha seu status por tudo aquilo que fazia. Paulo era um homem disciplinado em tudo aquilo que acreditava. Mas quando Jesus o encontrou, Paulo percebeu que ele teria que fazer uma escolha. Paulo se deparou com Jesus, com sua grandeza. Paulo se deparou com a revelação de Cristo e ele percebeu que ele precisaria fazer uma escolha. E é isso que Paulo está relatando nesse capítulo. É isso que Paulo está relatando aqui nesse capítulo. Ele começa dizendo todas as coisas que ele tinha, que ele carregava, que ele tinha conquistado, tudo aquilo que para ele exaltava o seu nome, o seu orgulho, aquilo que inflava o seu ego. Mas quando ele encontra Jesus, Paulo descobre que para alcançar aquilo que ele tinha encontrado, para alcançar essa salvação, essa ressurreição, a vida eterna, a qual para ele agora tinha de maior valor, Paulo ia ter que perder para tudo aquilo que até então para ele era mais precioso. Paulo descobriu que não tinha como ganhar a Cristo se ele não perdesse a ele mesmo. Paulo encontra com Cristo e ele percebe, não tem como eu viver duas vidas. Eu não posso viver duas vidas. Para mim ganhar a esse Cristo, eu vou ter que perder a mim mesmo. Jesus nos ensina isso. Você conhece, não precisa nem abrir o texto de Mateus 16, Jesus diz, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Irmãos, de certa forma, quando Paulo encontrou a Cristo, ele teve a revelação daquilo que Jesus disse.
Para mim, sabe, Vega, eu fico imaginando, sabe, Paulo, todos aqueles anos que ele ficou, né, são 3 anos que ele fica ali recluso, aprendendo, comendo da palavra e com os discípulos de Jesus, aprendendo mais sobre a vida de Jesus. Eu creio que em algum momento alguém disse isso para ele: ó Paulo, um dia Jesus falou. Sabe, os momentos de intimidade de Paulo com Cristo, o próprio Cristo dizendo para ele: Paulo, é o seguinte, Paulo, para você ganhar a minha vida, você vai ter que perder a sua. Se você quiser preservar, Paulo, todos os títulos que você tem, se você quiser preservar, Paulo, tudo que você conquistou até aqui, na sua força, se você quiser preservar o status que você tem, a imagem que você conquistou diante dos religiosos, se você quiser, Paulo, ficar apoiado sobre toda a vida que você viveu até aqui, não tem como andarmos juntos. Não vai ter como, Paulo, você me ter por inteiro. Não vai ter como, Paulo, você absorver tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu conquistei para você. Paulo, se você... É como se Jesus falasse: Paulo, eu estou te chamando para ser o meu seguidor. Eu estou te chamando, Paulo, para participar comigo dos meus sofrimentos. Mas, para você chegar nesse lugar, você vai ter que abrir mão. Paulo encontra algo de valor eterno e agora ele descobre que ele vai ter que abrir mão de tudo aquilo que sustentava a sua imagem. Paulo tem que se apoiar agora sobre o estilo de vida de Jesus. Ele encontra Jesus e ele diz: como que eu vou viver outra vida? Como que eu vou lutar agora pela minha própria vida se eu olho para esse cara e descubro que ele também perdeu a sua vida? Agora a gente precisa se atentar a uma coisa, irmãos. Ninguém abre mão de algo que para si tem valor por uma coisa que vale menos. Isso é uma coisa muito óbvia. Isso é uma matemática muito simples. Ninguém deixa algo que vale muito para si por uma coisa que não vale nada. A gente precisa entender que Paulo, ele se dispôs a deixar tudo o que para ele era valioso até então, porque agora ele descobre algo que vale mais do que aquilo que ele tem. Paulo não deixou tudo que para ele... Irmãos, Paulo passou a vida inteira construindo algo, construindo uma imagem, um status. Paulo passou por toda a sua vida trabalhando para conquistar aquela imagem, aquele lugar, o posto que ele estava. Irmão, quem é que trabalha a vida inteira por uma coisa que não tem valor? Quem é que trabalha para conquistar, para edificar algo e dizer: não, é isso aí para mim? Não, para ele era tudo. Mas o que faz Paulo abrir mão desse tudo dele? Paulo chega a dizer que ele considera essas coisas como nada, como um lixo, como esterco. Cara, é muito profundo isso. Imagina, você trabalha a sua vida inteira construindo algo e chega um momento da sua vida que você descobre algo que tem muito mais valor do que tudo que você fez, a ponto de você dizer: eu considero isso como um lixo. Que coisa é essa que Paulo encontrou? Irmãos, não faz sentido nós lutarmos por uma coisa se essa coisa para nós não vale mais que todo o resto. Sabe, irmãos, não faz sentido ter o título de cristão, de crente, de evangélico, se aquilo ao qual eu persigo não é mais valioso do que tudo que eu tenho. Não faz sentido algum dizer que eu sigo a Cristo se
ele não ter mais valor do que a mim mesmo. Por isso, nós precisamos deixar algo definido em nossas vidas, irmãos. Sabe, eu vejo que, assim como Paulo nos relata isso, nós precisamos ter a consciência de colocar algo prioritário em nossa vida, assim como Paulo fez, que é conhecer Jesus. Paulo chegou nesse lugar a ponto de não querer nem flertar mais com a vida que levava, com as coisas que fazia, de não se importar, de não se preocupar com tudo aquilo que conquistou, a ponto de dizer, não é mais nada. Você conhece aquele texto também de Mateus 13, se você quiser anotar? Mateus 13 diz, 13:44, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem escondeu depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Paulo teve um encontro com essa palavra. Paulo teve um encontro com o ensinamento de Jesus. Irmãos, por que esse homem vendeu? Ele não apenas vendeu, a palavra diz que ele vendeu com alegria tudo que tinha conquistado em sua vida. Irmãos, humanamente falando, faz sentido alguém trabalhar a vida toda de sol a sol, ralando, se cansando para conquistar algumas coisas, seu patrimônio, e do nada ele, vou lá e vou vender tudo. Não, irmãos, é porque existe algo de maior valor. Então Jesus diz que o reino é semelhante a isso. E só pode conquistar esse reino, entender e ter a revelação desse reino, se nós temos a consciência de tudo que temos, tudo que somos é comparado a nada. Tu lembra que Paulo falou, não tenho a vida por preciosa? O que leva uma pessoa a olhar, a gente sabe, muitas pessoas têm a vida como o maior valor de tudo, e por isso se amedrontam diante da morte. Por quê? Porque a sua consciência está apenas nessa vida. Para ele, tudo que mais valioso que existe é essa vida. Aí como que alguém diz que a vida não é preciosa? Por que alguém diz que a vida não é preciosa? Porque a sua consciência está além. Porque a sua esperança não está aqui nessa vida, ela está além. Por que esse homem vendeu com alegria tudo que tinha conquistado? Porque agora ele encontrou algo que vale mais que tudo o que a sua força podia ter conquistado até ali. Seu trabalho, sua inteligência, sua perspicácia para os negócios, ele encontrou algo que ninguém poderia lhe dar. Talvez ele falou, cara, se eu trabalhar minha vida inteira, eu não vou conseguir alcançar algo de valor como eu encontrei aqui nesse campo. Então ele vende tudo. Ele se desfaz, ele se desapega de tudo, porque agora ele encontrou a razão. Agora para nós talvez a pergunta seja outra, né? Por que nós não somos capazes de abrir mão de nós mesmos por causa de Cristo? A pergunta para nós é, por que nós não conseguimos? Por que a gente luta? Por que a gente não consegue abrir mão de nós mesmos por causa de Cristo? Talvez, irmãos, talvez a gente não, para nós, Ele ainda não tenha o valor suficiente que nos faça desapegar.
Porque não há ninguém que encontre algo de maior valor e não busque aquilo que tem maior valor para se apegar ao que tem, que é de menor valor. Não, essa conta não bate, não existe. Por que nós ficamos ainda tanto tempo flertando com a nossa natureza, com a nossa razão, com as nossas expectativas? Por que a gente fica o tempo inteiro nesse vai e volta, nesse vai e vem? Por quê? Porque ainda nós achamos que o nosso valor é maior. Ainda nós estamos presos à nossa razão, nós achamos que a nossa razão ultrapassa a sabedoria de Deus. Talvez você diga, não, José, mas a gente não fala isso, mas a nossa conduta revela isso. A nossa falta de empenho, disciplina, apego, amor e devoção ao Senhor apenas revela que nós temos coisas mais valiosas para nós. Nós ainda não conhecemos o valor inestimável de Cristo. Então, para nós, a gente fica nessa, o que vale mais será? Será que é essa ideia de Cristo ou a minha? Será que é a vida que Jesus levou ou a que eu estou vivendo? Não, acho que o meu plano é melhor. Poxa, mas Jesus é tão legal, deixa eu tentar me dividir entre as duas coisas. Eu vou lá, vou na igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, mas na minha escolha de vida ninguém mexe. Eu acho Jesus tão legal, tão bacana, então eu vou lá, eu vou fazer minhas obrigações religiosas, mas na minha vida ninguém mexe. Eu lembro-me muito, Berg, da frase de Keith Green, que persegue a minha vida, onde ele diz que se ele não for Senhor de tudo, então ele não é Senhor de verdade. Você já viu um rei dividir sua glória com alguém? Suas coisas com alguém? Ou ele é, ou ele não é. Então, para nós ainda, irmãos, falta a revelação de quem é Cristo. É por isso que Paulo perseguia o conhecer a Cristo, porque quanto mais conhecer a Cristo, quanto mais você conhece a Cristo, mais você deposita sobre Ele sua expectativa, sua esperança, seu coração, sua vida, suas escolhas, seus passos, sua intimidade, seu tempo, sua devoção, tudo você debruça sobre Ele, porque não há nada mais impressionante do que conhecer a Cristo. Talvez a gente não consiga abrir mão de nós mesmos, porque, poxa, é tão difícil, sabe, desapegar do orgulho, da imagem, da vaidade, da razão. Talvez nós achamos que Jesus não é tão valioso quanto nós mesmos. Irmãos, é uma conta tão, me desculpa a expressão, mas é uma conta tão burra que a gente faz, que a gente chega a pensar muitas vezes que o que nós temos é mais valioso do que aquilo que Ele pode dar. É a única explicação por que alguém considera tudo como lixo. Alguém desapega da vida, da expectativa terrena, por causa dele. E ao contrário é a mesma coisa, por que não nos desapegamos de todas essas coisas? Talvez ainda temos a vida como muito preciosa para nós mesmos. Ainda lutamos demais para manter a reputação, para manter a imagem. Ainda lutamos demais para manter o status, a posição. Ainda lutamos demais para não perder o poder, o domínio das coisas. Talvez nós nos amamos mais do que amamos a Ele. Talvez, irmãos, nós damos mais razão à nossa forma de vida do que a forma como Cristo viveu a sua vida. Lembra de Pedro que, não, Senhor, o Senhor não vai morrer não. Sabe essa discordância do estilo de vida de Jesus? Infelizmente, é a grande maioria do evangelho que nós vivemos hoje. Uma mensagem que ensina nós a amarmos aquilo que nós estamos construindo, mais do que o estilo de vida que Jesus viveu. Paulo deixa claro, eu quero conhecer a Cristo, quero sofrer com Ele, quero ser participante dos seus sofrimentos.
Talvez nós damos mais razão à forma como nós queremos viver do que a forma como Cristo viveu. Se você perceber, irmãos, no capítulo todo, você pode ler na sua casa, você vai perceber que Paulo ele faz um caminho inverso do que muitas vezes nós fazemos. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer ser zeloso e disciplinado em todas as nossas regras, em toda a nossa conduta como cristão, para quê? Para ter o reconhecimento de Deus, para ter o reconhecimento das pessoas, para alcançarmos privilégios diante dos homens, para sermos abençoados por Deus. Então a gente vai e estabelece todas as nossas regras, todos os nossos dogmas, mas nosso coração não está nele, a gente está com o nosso coração na recompensa terrena. Então a gente obedece a Deus, faz algumas coisas, vai ali, por quê? Porque a gente quer que Deus nos reconheça. Irmãos, Deus nos comprou. Deus nos comprou quando nós estávamos afundados no pior dos piores dos piores dos pecados. Como que agora eu quero impressionar a Deus? Se Ele me comprou eu não valendo nada? Por que agora a gente quer viver embaixo desses dogmas e estabelecendo essa maquiagem, essa roupa religiosa, achando que vai impressionar a Deus? Não, irmãos, espera aí, Ele nos comprou na lama. Não tinha valor algum. Só tinha para nós condenação. A humanidade estava condenada por causa do seu pecado. Não tínhamos feito nada a não ser rejeitá-lo, e Ele nos comprou. Então não há motivos para que agora a gente queira vestir uma maquiagem religiosa achando que nós vamos impressionar a Deus, ou viver nas maquiagens religiosas achando que nós vamos impressionar as pessoas, ganhar privilégio das pessoas. Então note que Paulo ele fez o caminho inverso. Paulo, pelo contrário, irmãos, ele abandonou o reconhecimento que ele tinha alcançado por causa de suas práticas. Leia o texto, você vai perceber, Paulo era o mais zeloso, era o mais disciplinado, o mais envolvido com as questões religiosas, com aquilo que ele tinha decidido e escolhido viver para a sua vida. Irmãos, tudo que Paulo fazia trouxe ele a um lugar de status tão importante, mas ele fez o caminho contrário, ele abriu mão disso por causa de uma coisa: conhecer a Cristo. Paulo era zeloso à lei, aí quando ele conhece Cristo, ele fala: epa, peraí, mas Cristo é o cumprimento da lei. Então Paulo desapega e ele começa a seguir a Cristo. Cristo era o cumprimento da lei. Paulo então deixa de seguir a lei para imitar Jesus, que é o cumprimento da lei. Paulo se dispôs a perder, irmãos, aquilo que muitas vezes nós queremos ganhar. Irmãos, só há uma forma de nós alcançarmos a Cristo: é perdendo para Ele. Só tem uma forma de nós alcançarmos a Cristo: é perdendo para Ele. O status que vem pela aparência religiosa só vai nos fazer afastar de Deus. O status que vem, irmãos, para manter a aparência religiosa, essa luta para manter a aparência religiosa só vai nos fazer uma coisa: afastar de Deus. Paulo não ficou preso à sua performance. Ele não ficou preso à imagem que ele tinha construído. Ele, pelo contrário, ele se resolveu se desprender, se desapegar. Talvez a gente olhe para a nossa vida e fale: poxa, mas eu faço tudo tão direitinho, eu vou nos cultos, eu assisto os cultos, eu dou meu dízimo, eu sou tão generoso. Mas a pergunta não é essa, o que nós estamos fazendo. A pergunta é: aonde eu quero chegar praticando tudo isso? A quem eu quero agradar? No que eu quero me tornar?
o porquê que eu estou fazendo tudo isso. Tudo que Paulo fez, irmãos, estava relacionado a uma coisa. Paulo não desapegou de tudo para mostrar que era melhor. Paulo desapegou de tudo porque ele percebeu que não tinha como ele viver duas vidas. Ele não poderia viver duas vidas, ele não podia ir para dois lugares, para dois focos, para dois destinos. Ele queria apenas uma coisa. Quando Jesus o encontrou, ele fala: eu quero conhecê-lo, eu quero imitá-lo, eu quero servi-lo, eu quero segui-lo. Por isso ele precisou desapegar. Para ganhar esse conhecer a Cristo, Paulo tomou uma decisão: perder a si mesmo. Lembra o que ele disse? Não sou eu quem vivo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem como nos dividirmos com dois senhores. Não tem como nos dividirmos com dois governos, com duas decisões. Paulo descobriu: eu vou ter que perder a mim mesmo. Se você puder, abre João no capítulo 18. João 18, abre aí e olha aqui para mim, por favor. Quando nós tomamos a decisão de segui-lo, de imitá-lo, nós precisamos ter a consciência de que tipo de rei Jesus é. Nós precisamos ter a clareza de que tipo de reino é esse, o que rege esse reino, como funciona, que tipo de rei é o Senhor. E uma das coisas que Jesus mais veio nos ensinar, o exemplo de vida de Jesus nos deixou claro isso, de que não é quando a gente ganha para esse mundo que nós nos tornamos vencedores. E nós, como cristãos, irmãos, como imitadores de Cristo, como servos de Cristo, nós precisamos arrancar essa mentalidade da nossa cabeça. De que a cada conquista que eu faço, poxa, agora eu estou me tornando um vencedor em Cristo. A cada coisa que eu ganho, que eu adquiro, eu não estou falando contra essas coisas. Por favor, sejamos maduros para entender de uma vez por todas. Eu não estou falando que você agora vai ter que vender tudo que você tem, a sua empresa toda, porque ela é do diabo. Não, irmãos, por favor. Tenha maturidade para entender. Mas nós precisamos tirar essa consciência de achar de que quando eu conquisto algo, poxa, agora eu sou um vencedor em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso vai nos levar a acreditar que é a força do nosso braço que nos faz conquistar todas as coisas. E nos faz pensar o contrário. Nos faz pensar que cada vez que alguma coisa ruim acontece, então Deus não está comigo. Se eu me apego às conquistas para achar que eu sou vencedor em Cristo, que Deus está sendo Deus na minha vida, então o contrário também vai ser uma verdade. Todas as vezes que uma coisa ruim acontecer, eu vou achar: eita, cadê Deus? Deus perdeu. Nós precisamos arrancar, lutar contra isso. Eu quero ler esse texto com você. Para mim esse texto é uma chave. Eu quero compartilhar. Vamos ler do versículo 33 até o 40. Jesus diante de Pilatos. Você conhece esse texto. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram ao meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado? Por quê? O que você fez? Jesus respondeu:
meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede desse mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Só até aí. Depois você pode continuar. Irmãos, para mim aqui está uma chave. É algo que revela muito a respeito da identidade de Cristo e da identidade do reino de Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção comigo nisso. Aqui não fala apenas de como Cristo age, como o seu reino age, mas também como nós devemos agir. Pilatos está ali entrevistando Jesus, talvez a ideia de um novo rei, um novo governo pudesse fazer com que Pilatos pensasse: opa, peraí, será que vai ter uma guerra? Será que esse cara vai montar um exército? Será que meu reino está ameaçado? Mas Pilatos vai, entrevista Jesus, vê que não há nenhuma ameaça e fala: não, esse cara não pode ameaçar meu reinado. Aqui, irmãos, Jesus revela a sua real identidade e a identidade do seu reino. Sabe por quê? Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que não é pela força que o seu reino será revelado, mas é pela sua morte. Cara, como isso contradiz o nosso estilo de vida. Como isso vai de encontro ao nosso estilo de vida. Jesus está dizendo: Pilatos, não é pela força, não é lutando que eu vou revelar o meu reino, ou que rei que eu sou, é morrendo. Você consegue ter compreensão disso, irmão? Jesus estava dizendo: o meu reino é revelado no sacrifício, não na força. Jesus está dizendo: meu reino é revelado na morte, e não na espada, não na imposição. O único sangue que vai rolar nessa batalha é o meu, Jesus está dizendo, por causa de vós. Jesus está dizendo: por causa de vocês, o único sangue que vai rolar nessa batalha é o meu. Inclusive para você, Pilatos, se você me aceitar. Irmãos, Jesus não se opõe à cruz. Jesus não se opôs ao sacrifício. Jesus não se opôs à morte. Porque ali Ele estaria revelando o seu caráter. Irmãos, na cruz, Jesus estava mostrando que tipo de rei que Ele é. Jesus disse para Pilatos: cara, meu reino não provém dessa terra. Meu reino não procede desse mundo. A autoridade que eu tenho não é vocês que vão me dar. A autoridade que eu carrego, a autoridade que eu estou prestes a receber, não vai ser revelado no tamanho de exército que nós vamos chegar aqui para. Não. Quem me dará autoridade sobre tudo é o dono de tudo. E a conquista de tudo virá pela minha renúncia, pela minha morte, pela minha humilhação. Jesus estava mostrando que tipo de rei que Ele é. Como que Ele estava mostrando? Morrendo, perdoando, totalmente desfigurado, sem formosura alguma, sem beleza alguma,
sendo manso, sendo humilde. Na sua humildade, na sua mansidão, na sua renúncia, abnegando de si mesmo, Jesus revelou que rei ele era. Talvez Pilatos poderia achar que Jesus ia montar um exército e lutar, mas ele não sabia, irmãos, que essa luta não seria terrena. Pilatos não tinha noção de que a coroação de Jesus seria na sua morte. E que nesse dia, naquele dia, o Pai estaria entregando o governo de tudo ao Filho. Irmãos, Jesus veio para nos mostrar que os céus são diferentes da terra. No reino de Deus, irmãos, o que ganha é o que perde. No reino de Deus, quem ganha é quem perde. Sabe o que me choca, me confronta? Sabe o que me confronta nesses dias, irmãos? É que nós queremos revelar o reino de Deus para o mundo na força, com estratégias, com conquistas, com imponência, com beleza, quando deveríamos morrer para que o reino de Deus fosse revelado. Sabe o que me confronta, o que me choca nesses dias? É o simples fato de nós queremos ser totalmente contrário a Cristo. O que me choca nesses dias é como nós pautamos a nossa vida totalmente diferente do caráter de Cristo. O rei que perante o mundo fracassou. Por que nós ainda tentamos impressionar o mundo? Por que nós ainda tentamos revelar Cristo para o mundo através de beleza, de imponência, da razão, da imposição? Por quê? Se o nosso rei não fez assim. Irmão, se ele é nosso rei, nós devemos obedecer os critérios do seu reino. Nós devemos imitá-lo. Nós também devemos morrer para o mundo. Só há uma forma das pessoas conhecerem Cristo em mim: morrendo. Só há uma forma de Cristo ser revelado através de mim, Luan. Eu preciso morrer para esse mundo. Eu preciso morrer para mim mesmo. Jesus deixou bem claro: se meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam. Cara, será que nós não estamos querendo estabelecer um reino próprio? Jesus está dizendo aqui: aquele que luta com suas próprias forças, aquele que tenta ganhar na imposição, aquele que tenta ganhar ao fio da espada, não, esse não é o meu reino. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, preste bem atenção nisso, por favor. Quem luta pela razão, irmãos, quem sai por aí lutando, brigando, fazendo protestos, quem sai por aí tentando impor, irmãos, isso é coisa de sindicato, é coisa de militante. A igreja morre. A igreja morre. Goste você ou não, a igreja tem que morrer.
o cristão tem que morrer. Foi assim que o nosso rei nos ensinou. Sabe, irmãos, é muito contraditório a forma como nós queremos conquistar as coisas, glória, conhecimento, autoridade. É muito contraditória a palavra de Deus, a vida de Cristo. Eu queria que você abrisse Filipenses capítulo 2 comigo. Filipenses capítulo 2. Por favor, preste atenção, receba isso no seu espírito. Vamos ler do versículo 5 até o 11. Ah, como isso revela. Vamos ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Que sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e na forma de homem humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso que, irmãos, por tudo isso que Jesus fez, por tudo isso que acabamos de ler, foi que Deus o exaltou. Com soberania, Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim, por favor. Tenha um encontro com aquilo que nós estamos vivendo. Perceba o quanto nós somos contraditórios. Irmãos, Deus exaltou Jesus por meio do sacrifício. Deus não exaltou Jesus porque Ele lutou, porque Ele fez um exército. Deus não exaltou Jesus porque Ele fez coisas espetaculares. Deus não exaltou Jesus porque Ele conquistou uma multidão. Irmão, Jesus só tinha 12. Só tinha aqueles ali. Deus não exaltou Jesus, irmãos, por causa da sua imponência. Deus exaltou Jesus por meio do sacrifício. Irmãos, é muito contraditório. Por que que nós queremos ser exaltados? Por que nós queremos tornar o nosso nome célebre? Por que que nós queremos tornar o nosso nome conhecido? Por que que nós queremos construir coisas espetaculares para impressionar o mundo? Não é assim que Deus dá autoridade. Não é assim que Deus dá a sua glória. Deus foi exaltado por meio do sacrifício.
por que que nós ainda lutamos para ter a razão? Por que que nós ainda brigamos por causa da nossa vaidade? Por que que nós ainda queremos manter a nossa imagem, se Deus se revela no sacrifício? Se Deus se revela naqueles que se esvaziam? Por que que nós ainda queremos ter o controle de todas as coisas? Por que que nós queremos fazer coisas mirabolantes em nome do ID, em nome do salvar o mundo? Se Cristo morreu, se Cristo escolheu morrer, se dar, se esvaziar. Irmão, entenda o que eu estou falando aqui, por favor. Nem Cristo não quis salvar o mundo inteiro da forma que nós achamos ou que nós queremos fazer. Cristo salvou o mundo morrendo. Nós queremos salvar o mundo, irmãos, não é pelo mundo, é por causa do nosso nome. A igreja dos nossos dias, ela usa o ID do Senhor como um pretexto apenas para tornar o seu nome conhecido, por causa da sua vaidade. Irmãos, ninguém está disposto a perder coisa nenhuma. Irmãos, ninguém quer morrer, ninguém quer perder a razão. Ninguém quer ficar por último, ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer ficar por baixo. Ninguém quer reconhecer fraqueza, ninguém quer reconhecer o erro. Não, irmão, nós queremos ter o nosso nome, nós queremos estar na frente. Nós queremos ser engrandecidos. Irmãos, aquele dia, para os líderes religiosos, a crucificação foi o fim de Jesus e toda a sua loucura. Para os líderes religiosos daquele tempo, a cruz foi o fim de Jesus. Mas para nós, irmãos, foi a nossa salvação. Irmãos, a cruz foi a coroação de Cristo. E nós, irmãos, sabe como é que a gente vive? A gente acha que estar aqui, com o microfone na mão, sendo transmitido para o mundo inteiro, a gente acha que essa é a nossa coroação. Agora eu cheguei lá. Agora eu conquistei todas as coisas. A gente acha que multidões na nossa frente, aplausos, likes, visualizações, ofertas e fama, a gente acha que agora eu cheguei, agora chegou a minha hora. Irmão, Deus coroou Jesus na cruz, desfigurado, envergonhado, humilhado. Irmão, que evangelho é esse que nós vivemos? Que evangelho é esse que nós vivemos? Irmãos, a crucificação, ela foi a cerimônia de posse, que Deus escolheu tornar Jesus o rei, por causa de sua humilhação e obediência. A crucificação foi a cerimônia de posse, onde Deus escolheu dar ao Filho autoridade sobre tudo. Irmãos, Deus exaltou Jesus, porque Ele se humilhou. Deus exaltou Jesus, porque Ele obedeceu. Deus exaltou Jesus, porque Ele se esvaziou. E às vezes nós queremos ser exaltados por causa dos nossos feitos. Queremos ser honrados e reconhecidos porque somos bons no que fazemos. Note, irmãos, tudo aquilo que... Note os processos. Né? Você chega ali e você diz assim, por isso Deus o exaltou. Mas por isso o quê? Ele se esvaziou. Olha os processos da vida de Jesus.
para alcançar a glória do Pai, ele se esvaziou. Ele se tornou servo. Ele se humilhou. Ele obedeceu até o fim, até a morte. E a morte pela crucificação foi o ato de coroação de Deus. E por isso Deus o exaltou. Irmãos, se eu escolho me exaltar, então não é a glória de Deus que virá, é a glória da terra. Não se confunda, por favor. Se você está em busca de glória terrena, fique ciente de uma coisa: você vai ter. Se você está em busca de reconhecimento, se você está em busca de glória dos homens, faça tudo direitinho, você vai ter. Mas não confunda a glória dos homens com a glória de Deus. Se eu escolho me exaltar, é a glória da terra que virá. Agora, se eu escolho me humilhar e me esvaziar, quem me exalta é Deus. Mas não é a exaltação que nós achamos ou que nós esperamos. Porque o maior nível de glória para um homem, o maior nível de honra para um homem, é o seu desejo e a sua luta em perseguir ser igual a Cristo. O maior nível que um homem pode alcançar na sua vida, a maior riqueza é o esvaziar-se, é o reconhecer sua vida como não ser preciosa para alcançar a Cristo. Carregar a cruz e seguir Jesus é assumir a mesma forma de humildade dele. É desapegar de qualquer glória terrena, qualquer promoção humana, depositando em Deus a expectativa da glória eterna. Nós escolhemos fazer grandes coisas para ser reconhecido. Deus escolheu a renúncia como a forma de depositar sobre nós a autoridade. A forma como Deus escolheu para dar ao homem autoridade é através da renúncia. Talvez você diga assim, não, mas esse era o papel de Jesus, né? Era o papel dele, porque tudo que ele representava, né? Por quem ele era, pela importância da sua morte. Olha, a morte de Jesus nos daria salvação, então ele que teria que morrer. Agora, volta lá para o primeiro versículo que nós lemos. O que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento. Não tem a ver com o que Jesus, porque era Jesus que tinha que fazer. É porque é a forma como nós, seus seguidores, também devemos ser. Tende em vós o mesmo sentimento. Irmãos, isso derruba por terra toda a nossa altivez, toda a nossa imposição de querer ser, mas nos dá o dever de como nós devemos nos comportar como cristãos. Está claro para nós que esse também deve ser a nossa postura. Foi na crucificação que Deus o coroou, mas não como uma coroa de ouro como nós esperamos. Irmãos, foi na cruz que Deus o coroou. E a coroa não era de ouro, era de espinhos. Foi pela dor.
foi na dor que Jesus os comprou. Irmãos, ao invés de Jesus, ao invés do Pai livrar Jesus daquela dor e realmente estabelecer Ele como rei, dar a Ele um exército, como muitos naquele tempo esperavam, Deus escolheu o exaltá-lo por meio do sacrifício. Deus anunciou o rei prometido através da crucificação. Irmãos, cara, a forma como Deus age. Deus não queria que o reinado de Jesus fosse estabelecido por meios humanos, por força humana, mas através de um decreto que viria do próprio Deus. Deus nos confunde, cara. Deus confundiu a mente humana, Deus confunde a razão humana, a expectativa humana, a estratégia humana. Deus não queria. Por isso que Jesus falou para Pilatos, cara, o meu reino não procede daqui. Jesus estava dizendo para Pilatos, a minha autoridade não é, nem você pode dar autoridade para mim. Por mais que você coloque uma coroa na minha cabeça, a autoridade que eu tenho como rei vem de Deus, e não é sobre esse terreno, é sobre toda a terra. Foi o próprio Deus que anunciou Jesus como rei. Irmãos, a imagem da crucificação foi para a vergonha, foi para a chacota daqueles que estavam ali zombando de Jesus. Porque a visão terrena, presta atenção nisso, a nossa visão humana condiciona, como eu falei antes, a vitória de Cristo em conquistar coisas. Porque nós condicionamos os bons resultados, as conquistas, poxa, Deus está comigo. Se esse evangelho fosse verdadeiro, então o que a cruz significa? Se a cruz foi vergonha, foi humilhação. A cena, aquele momento da crucificação, revela quem Deus é, quem Cristo é, e que tipo de reino, que tipo de autoridade Ele tem. Irmãos, e é isso que nós devemos viver, é isso que nós devemos perseguir, é assim que nós devemos ser. Naquela conversa com Pilatos, Jesus estava dizendo, cara, a autoridade do meu reino, do meu reinado, não vem desse mundo. Eu posso lutar aqui, batalhar e conquistar essa terra, mas a autoridade do mundo só Deus pode me dar. E ela vem por meio da morte. Efésios 1. Efésios 1, eu vou ler do 19 ao 21. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Irmãos, o rei que governa sobre tudo não usou por meios humanos, não usou por meio de um exército ou de força para se colocar nesse posto. Ele foi exaltado pelo poder de Deus, que se aperfeiçoou na fraqueza e o ressuscitou dos mortos. É o mesmo poder
que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar no lugar de honra. É isso que eu falei, irmãos, nós precisamos entender a diferença em autoridade que Deus me dá e a autoridade que o mundo me dá. Você conhece, não vamos ler para não demorar, você conhece o relato ali em Mateus 4, Jesus do deserto. Amém? O que aconteceu ali? Ali o diabo oferece para Jesus os reinos do mundo. Se Jesus o adorasse, se Jesus se encurvasse ao sistema desse mundo, aos padrões desse mundo, o diabo está dizendo, eu te darei todos os governos. O diabo está oferecendo para Jesus a glória, o reconhecimento humano e a influência que Satanás oferecia sobre as nações. Você conhece a história, você sabe que Jesus rejeitou isso. E ali, irmão, nesse texto existe uma chave para nós entendermos a diferença entre a glória que o mundo oferece e a glória que vem do próprio Deus. E é por isso, irmão, que é muito fácil confundir a influência sobre multidões, a influência sobre os seguidores da internet, com minhas músicas, com as minhas pregações, com as minhas ideias, minhas ideologias. É muito fácil confundir isso com a autoridade de Deus. Irmãos, infelizmente, hoje muitas pessoas exercem influência sobre multidões, com aquilo que sabe fazer, com aquilo que tem, achando que está sendo avalizado por Deus, achando que o reconhecimento das pessoas é sinônimo da glória de Deus sobre ela. Agora, tem uma chave nesse texto. Se essa glória, se essa influência, se esses aplausos, se esse reconhecimento, ele não é precedido pela morte, pela renúncia, pelo negar a si mesmo, então ela não é a glória de Deus, não é o reconhecimento, não é a autoridade dos céus. Se eu conquisto influência sobre as multidões, mas isso não foi precedido por morte e renúncia, por abrir mão da minha imagem, do meu nome, infelizmente, muitos já se dobraram ao sistema desse mundo e não sabem. Se esse reconhecimento e esses aplausos são apenas fruto de esforços humanos, se ele é fruto das minhas próprias estratégias, se ele é fruto apenas da minha própria inteligência, da minha própria sabedoria, e se junto com isso não houve morte, renúncia, se não houve o esvaziar de si mesmo, o abrir mão de si mesmo, talvez seja a autoridade humana que nós estejamos carregando. Porque a autoridade que Deus dá, ela é precedida pela mesma postura de Jesus, descrita lá em Filipenses que nós lemos. A autoridade que Deus dá, vem pela renúncia. Irmãos, no deserto, Jesus abriu mão da glória eterna, da glória terrena. No deserto, Jesus abriu mão da glória terrena, e na cruz, ele recebeu do Pai a glória eterna. No deserto, Jesus abriu mão da glória que os homens poderiam dar, da influência que Satanás queria dar para Jesus. Mas na cruz, morrendo, se esvaziando, Jesus recebeu a autoridade do céu, glória do Pai. Quando Jesus se esvaziou, o Pai o exaltou. Nós precisamos repensar sobre qual evangelho nós estamos apoiados. Nós precisamos repensar, refletir. Num dia como esse, num dia onde nós lembramos de tudo que Ele fez, de todo o seu sacrifício, de tudo que Ele conquistou naquele lugar, naquela humilhação, nós precisamos pensar, se Jesus para nós é apenas um coelhinho disfarçado, nós precisamos repensar se Jesus para nós é só uma bonita história, um amuleto,
Se a cruz é só um amuleto para nós nos apegarmos, ou se Jesus é realmente a vida eterna, e é Ele que nós devemos perseguir, é Ele que nós devemos conhecer, é por causa dEle que nós teremos que abrir mão, se esvaziar de nós mesmos, negar a si mesmo. Nós precisamos definir o que Jesus é para nós. Se o seu reino realmente é um tesouro escondido que vale mais do que qualquer coisa, ou se aquilo que nós temos e carregamos ainda vale mais do que o que Deus pode nos dar. Nós precisamos repensar, irmãos, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, que tipo de evangelho nós vamos ensinar para os nossos filhos. Se a Páscoa é só um bom dia para comer chocolate, ou se ela representa um estilo de vida que nós cristãos devemos viver. Se nós tiramos a cruz do evangelho, irmão, não existe evangelho. Se nós tirarmos a morte do evangelho, não é evangelho. Se nós tirarmos o sacrifício do evangelho, não é evangelho. Se nós tirarmos o negar a si mesmo, não é evangelho. É qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Certa vez Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. É por isso, irmãos, que Paulo queria conhecer a Cristo e participar de seus sofrimentos. É por isso que ele viveu com intensidade cada passo de Jesus. Porque ele não queria a glória humana, ele não queria a fama que os homens lhe davam, ele já tinha essa fama. Ele queria a glória do Pai, ele queria a eternidade. Irmãos, o poder de Deus não se aperfeiçoa à medida que eu me fortaleço humanamente nas minhas capacidades, mas é quando eu reconheço ser fraco diante de Deus. É quando eu me deixo ser vencido por Ele. É quando Ele ataca as minhas defesas e revela a sua poderosa graça e salvação. Não é pelo que eu fiz, mas é por quem Ele é. Não é pelo que eu conquistei, mas é por quem Ele é. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Pode parecer contraditório, mas Jesus não revelou o seu amor na cruz. Foi por causa do seu amor que Jesus foi para a cruz. Jesus não mostrou que era bonzinho lá na cruz, não, irmãos. O plano de Deus é eterno, houve desde sempre. Então foi por Ele nos amar tanto é que Ele foi para a cruz. Talvez a nossa consciência se limita da cruz para cá, dizer: poxa, olha o que Ele fez por mim. Não, mas é por quem Ele é. É pelo seu amor, pela sua graça, pelo tamanho de sua misericórdia, do seu perdão. Ele foi para nos comprar. Abre comigo Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, eu quero ler o versículo 2. Vamos lá. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Olha isso. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está assentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Tu viu a sequência? Tu consegue ver e entender? Ele diz assim, ó, manter o olhar firme em Jesus. Irmãos, o nosso olhar precisa ser nele, somente para Ele.
conhecê-lo, amá-lo, imitá-lo, desejá-lo, para que possamos alcançar o seu caráter, para que possamos alcançar o seu coração. Olha o que ele diz: por causa da alegria que o esperava, ele suportou. Irmão, ele sabia que ali, naquela cruz, o Pai o estabeleceria, que ali na cruz ele estaria comprando a humanidade para si, e que ali ele venceria a morte e o pecado. Por isso, ele suportou a dor em amor, por amor. Ele diz assim, ele não se importou com a vergonha. Irmãos, ali Jesus não se importou com a imagem. Ele abriu mão da imagem. Ele abriu mão da glória humana. Ele não se apegou ao fato de ser Deus para fugir dali, para requerer: Senhor, me tira daqui. Não, ele suportou a vergonha, ele não se importou. E aonde isso o levou? Agora ele está sentado no lugar de honra. Jesus desfrutou da autoridade de Deus, da glória de Deus, por meio do seu sacrifício. Volte um pouquinho, Hebreus 2. Eu quero me encaminhar para o fim. Hebreus 2, vamos ler. Vamos ler do 9 até o 15. Eu queria que você tivesse paciência. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor do que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas são criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação, para se tornar o autor da salvação, o príncipe da salvação, por meio do sofrimento. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando diz: proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio de todo o povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Olha só esse final. Somente dessa maneira, ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E livrasse todos com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, Jesus morreu para livrar aqueles que um dia temiam a morte, porque achavam que era o fim, porque acreditavam que estavam condenados. Somente dessa maneira ele libertaria
Aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, qual é o sentimento dos nossos dias? Qual é o sentimento que ronda o mundo nesses dias? O medo da morte. Irmãos, quem tem a Cristo não teme a morte. De uma vez por todas, aquele que tem a Cristo não teme a morte, porque Ele venceu a morte. O Cordeiro de Deus venceu a morte. Quem tem a Cristo venceu com Ele e já não é mais escravo do medo. Senhor, batiza-nos, Senhor, com esse Evangelho. Batiza-nos, Senhor, com a consciência da eternidade. Batiza-nos, Senhor, com a consciência da salvação eterna. Irmãos, não há como viver com medo se a salvação já foi conquistada para nós. Não há como temer a morte se a salvação já foi comprada. Irmão, em meio a um tempo onde as pessoas estão tão escravizadas dentro de casa pelo medo. Irmãos, em tempo onde as pessoas estão trancadas às suas casas por causa do medo da morte. É necessário revelar a Cristo. É necessário encontrá-lo, conhecê-lo. E nós, como igreja, morremos para nós mesmos. Morremos para a tentação de tornarmos o nosso nome conhecido. Morremos para a tentação de mostrar a nossa eficiência em fazer as nossas coisas. Assumindo a forma dele, do nosso rei que se esvaziou, que negou a si mesmo. Irmãos, por causa da alegria que nos espera, é momento da igreja desejá-lo como nunca. É momento da igreja participar dos seus sofrimentos, para provar da glória que o Pai irá derramar nos últimos dias. Para provarmos da glória que o Pai irá derramar nos últimos dias, do avivamento dos últimos dias, é necessário assumirmos o caráter de Cristo, sermos participantes da sua vida, humildes como Ele, mansos como Ele, deixar que a humildade de Cristo invada o nosso coração, deixar que a simplicidade, a mansidão de Cristo nos abrace nesses dias. É hora de nós nos levantarmos com alegria por causa da vitória que Cristo nos deu. É momento de nos levantarmos com regozijo por causa da vitória que Ele nos deu. Porque para aqueles que o esperam, irmãos, não há por que temer a morte. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Eu queria que você se colocasse em pé. Você que está na sua casa, eu queria que você fechasse os seus olhos. Quero encorajar você na sua casa a preparar a ceia. Quero dar tempo para que você prepare uma ceia com a sua família. Eu queria que com os olhos fechados você
refletisse, analisasse sobre sua vida, sobre que tipo de evangelho você está apoiado, nós estamos apoiados, nossos dias estão apoiados. Que tipo de evangelho, que tipo de fé nós temos nesses dias, que tipo de expectativa nós estamos vivendo nesses dias. Eu queria que você pensasse a respeito de que tipo de caráter nós temos acessado nesses dias, que tipo de expectativa, qual é a conduta que nós escolhemos viver no nosso dia a dia, aonde ela está pautada, sobre que evangelho. A que Deus nós servimos, a que Cristo nós servimos. Se estamos servindo a nós mesmos, se estamos servindo a nossa própria razão, nossa própria vontade, se estamos servindo nossa própria vaidade, se estamos apoiados sobre os nossos próprios desejos, ou se nós queremos seguir aquele Cristo que foi exaltado por meio do sacrifício, aquele Cristo que foi glorificado por causa do seu negar a si mesmo, do seu esvaziar-se. Irmãos, são dias de nós reconhecermos que tipo de rei nós estamos servindo. São dias de nós acessarmos o caráter de Cristo. Queria convidar os irmãos que estão aqui a servirem. Até que tudo seja como perda, se comparado ao que tu tens pra mim. Que meu eu desapareça, pra que tu cresça, e que o meu corpo seja para te servir, até que tudo seja como perda, se comparado ao que tu tens pra mim. Que meu eu desapareça, pra que tu cresça, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Prosseguimos, eu prossigo para o alvo,
da soberana vocação de Deus em ti. Sim. Oh, meu Jesus. Senhor, sua carne e seu sangue, que revelam o seu caráter, que revelam que tipo de cristão eu devo ser. Que tipo de cristão eu devo ser, de que forma devo me comportar. Revela seu amor, sua graça, o tipo de rei que você é. Por isso, Senhor, queremos renovar a nossa aliança, o nosso compromisso de sermos participantes, Pai, dos seus sofrimentos, sermos participantes do seu caráter de humildade, de mansidão, que se esvaziou, que negou a si mesmo, que foi servo, que humilhou-se. Senhor, conecta-nos a Ti nessa manhã, conecta-nos, Pai, ao seu caráter, conecta-nos ao seu caráter, Senhor. Conecta-nos a Ti, Senhor, nessa manhã. Conecta-nos a Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, do medo. Arranca-nos do medo. Arranca-nos do medo, Senhor. Dá-nos sua humildade. Dá-nos sua simplicidade, Senhor. Sem nos envergonhar, sem nos ofendermos, mas instala em nós, Senhor, o privilégio de passarmos pelas mesmas aflições, mas encorajados, depositarmos nossa esperança em Ti, porque Você nos comprou, nos salvou, Você nos comprou, e hoje nós celebramos, Senhor, hoje nós celebramos Sua vida, aquilo que Você é. Se você quer, irmão, viver esse evangelho, se você deseja ser participante com Ele, de tudo que Ele é, eu te encorajo a comer desse pão, com compromisso. De participar desse sangue, que não foi o meu sangue, não foi o seu sangue, não foi o sangue de uma guerra humana e terrena, mas foi o sangue dele por nós, o sangue dele por nós. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os meus irmãos desfrutem desse dia. Eu oro para que os meus irmãos, Senhor, que nós como igreja sejamos encorajados nesse dia a Te revelar. A Te revelar, Senhor, em toda a sua humildade, em todo o seu caráter, Senhor. Dá aos meus irmãos, Senhor, um dia de alegria diante de seus familiares, seus amigos, um dia de regozijo, um dia de esperança. Renova a esperança, Senhor, da sua igreja nesses dias. Em nome de Jesus, nós
Te agradecemos, Pai.